evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19, dia de São Simão e São Judas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje é dia de Simão e Judas. Os apóstolos são Simão e São Judas. Simão, no Evangelho de hoje, é identificado como o Zelota, portanto não é o Simão Pedro, e Judas, filho de Tiago, e também, portanto, não é o Judas Iscariotes, é outro Judas, é o São Judas, né? Que a gente tanto celebra hoje no dia 28 de outubro. Em uma única festa celebramos hoje os dois apóstolos. Lemos os nomes deles nesse trecho do Evangelho de Lucas e, portanto, uma memória fundamentada num trecho bíblico. É importante destacar que eles experimentaram a presença de Jesus durante 3 anos, no convívio ali com Jesus, ouvindo e vendo Jesus operar, né? E eles foram assim sendo formados, né? Não só teoricamente, quando a gente pensa em formação, a gente pensa em parte teórica, né? Mas não apenas esse tipo de formação, né? Eles foram como que sendo gerados esses homens novos, né? E então o resultado foi homens cheios do Espírito Santo e cheios de força, fortes em Deus, que então estavam prontos para anunciar o reinado de Deus, expandir o reinado de Deus e serem testemunhas da ressurreição, testemunhas de que Jesus está vivo. Tudo isso, né, serve para nos recordar que esses homens, né, que eram homens simples e normais, foram chamados por Jesus, foram formados, né, foram quase que gestados, né, gerados homens novos, e por fim foram enviados. 3 coisas importantes: chamados, formados e enviados. Eles não eram super-homens, né? Quando a gente pensa nos santos, né? Lá no altar, e pensa nas virtudes deles, às vezes a gente pensa que são super-homens, né? E não. Eles eram pessoas com incertezas como nós, com fraquezas como nós. Mas eles passaram por esse caminho, onde eles foram chamados, formados e enviados, e caminharam então como discípulo de Jesus, se deixaram formar, se deixaram transformar, se deixaram conduzir, eles se permitiram ser aquilo que, em imagem bíblica, né, é a argila nas mãos do oleiro. E graças a essa permissão, eles se tornaram tão fortes que é graças a homens como eles que hoje, depois de 2000 anos, nós podemos conhecer a mensagem de Jesus. Eles foram as colunas da igreja e tantos santos, né, que derramaram seu sangue, deram sua vida a fim de que a fé continuasse a se propagar. Foram homens que conservaram e transmitiram a fé, né? Conservaram porque receberam, né?
mas depois também transmitiram. Conservar e transmitir. Portanto, celebramos hoje neles o poder e a graça de Deus, né? Não é a virtude deles por serem eles os bons, mas sim o poder e a graça de Deus neles. E eles têm virtudes na medida em que permite que Deus haja neles, né? Esse Deus, então, que age, que tem poder, que é cheio de graça, que escolhe homens simples, talvez os menos apropriados segundo os critérios humanos, né? Um pescador, um zelote, uma pessoa que era cobrador de impostos, né? Pessoas, portanto, segundo os critérios humanos, os menos apropriados, mas foram esses que foram escolhidos chamados para realizar o grandioso projeto de Jesus que perdurará até o fim dos tempos. Então, o Senhor age com critérios diferentes dos nossos, né? Escolhe com critérios diferentes dos nossos. Outros critérios, os critérios de Deus. Ele age com misericórdia. Deus, ele não precisaria precisar de nós, né? Mas Deus quis precisar de nós para manifestar ao mundo a sua graça, seu projeto, seus dons, sua obra. Ele quis precisar de nós para isso. Então rezemos hoje, né? Pelos apóstolos, pela igreja, pelo Papa e por todos nós, para que entremos nesse caminho do discipulado, né? Somos chamados igualmente a entrar nesse caminho. Nos permitamos formar, moldar, e assim o resultado seja que nós nos tornemos pessoas que conservam a fé que receberam e ao mesmo tempo a transmitem. Senhor, dá-nos a graça de ser dóceis diante de Tua presença. Nós queremos nos deixar modelar, queremos nos deixar transformar e sermos como os santos. Santos, pessoas que foram virtuosas. Nós também queremos ter virtudes, não para nossa vaidade, mas porque é fruto do Seu agir em nós, fruto natural da Sua presença em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.